Alegria muito grande ver minha avó conectada. Benção, vó. Junto com ela está indo a Gilberto. Que coisa boa. Anne Pedro, Ieda, família do Marcos. Tem um baby ali. Priscila. Amém, benção. E alegria também, minha mãe está nos visitando pela primeira vez. Meu pai já na segunda. Bom demais, gente. Bom, então obrigado, Letícia. Como a Letícia leu, né, a gente vai estar trabalhando o texto de Ezequiel. Na semana passada o Tiago pregou sobre identidade. E eu queria estar continuando nesse tema, entendendo que ainda há muito que se falar, né, com o tema de identidade. E talvez aí a área principal daquilo que Cristo nos fala, né? Que a gente só consegue entender o Evangelho se a gente possui a identidade em Cristo, né? E para isso, vamos já deixar aberto em Ezequiel, então. Eu vou só dar uma recapitulada no livro de Ezequiel e depois a gente passa para o texto que eu quero estar lendo, então, né? Ezequiel, então, ele era um profeta e já no exílio, né, Israel tinha sido exilado pela Babilônia, e nesse período de exílio Deus dá algumas visões a Ezequiel, e uma dessas visões ele mostra para Ezequiel que o povo tinha sido idólatra. Esse tinha sido o pecado do povo, a idolatria. E junto da idolatria, então, a gente pôde ver que outros pecados foram surgindo através disso, né? E então Deus vai mostrando essa quebra de aliança de Israel, né? A partir do momento em que o povo de Israel começa, então, a adorar outros deuses. E então, o primeiro capítulo que eu queria ler era Ezequiel 11. Ezequiel 11. Ezequiel 11, de 9 a 13, que diz assim: Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão a espada nos confins da terra. Nos confins de Israel eu julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pilates, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? Então, lembrando também que em Deuteronômio 30, Moisés já havia feito alerta, né? E ele diz assim nos versículos 17 e 18: Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas vocês forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Então a gente entra no texto que eu quero estar trabalhando hoje, que é Ezequiel 36, 20 a 28, que foi feita a leitura pela Letícia, #gratidão, hoje cedo. E então, durante todo o capítulo de Ezequiel, durante todo o livro de Ezequiel, Deus vai mostrando esses juízos que ele daria a Ezequiel e as demais nações. Então, Ezequiel 36, 20 a 28 diz assim: Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: Esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi.
Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os tirarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graças pela leitura da Tua Palavra, te pedimos que o Senhor nos conduza em espírito, nos conduza em verdade, Pai, entendendo que é o Teu Espírito aqui, Pai, que eu sou só um mero instrumento daquilo que o Senhor quer falar com essa igreja, quer falar comigo, quer falar com todos nós, Pai. Que o Senhor esteja abrindo nossos corações para que a Tua semente seja plantada nessa terra fértil, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém. Eu quero então estar trabalhando esse texto, cortando igual uma cebola. Meu pai está aqui, ele é fãzão de cebola. Quantas cebolas você usou para o almoço de hoje? Umas 10 cebolas para um almoço. Então eu quero estar trabalhando esse texto igual a gente vai tirando camadas, né? Porque esse texto ele vai trazendo muitos pontos. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar então é que toda vez que o texto fala de terra, é bom que a gente sempre volte na aliança abraâmica. E então para isso lá em Gênesis 12, 1, se você quiser abrir aí, que diz assim: o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra. Deixa eu abrir aqui. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra. E é interessante porque se a gente não presta muita atenção no texto, a gente, já dizia meu professor, né, a gente acaba fazendo uma interpretação de escola bíblica dominical, Sala Cordeirinhos de Jesus, né? Aquela interpretação bem rasinha, bem leve, né? Mas então eu queria estar voltando uns versículos antes, lá em 11, 26 a 31, que diz assim: Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então, na verdade, o que a gente vê aqui no capítulo 11 é que Abrão, na verdade, já tinha saído da terra dele, né? Mas assim, não está errado, até porque o próprio Deus fala, né? Sai da tua terra. Mas Deus quer falar muito mais do que algo geográfico. Igual muitas vezes a gente se limita, né? Mas então o que Deus quer dizer ao falar saia de sua terra? Ele quer então... É bom lembrar também o que a terra representava, né? Era a terra que dava a identidade ao homem, né? Naquela época. Então, Deus queria dar uma nova identidade a Abrão. Deus tira
Abrão dessa terra, chamando ele para um propósito e querendo dar a ele uma nova santidade. Deus tira Abrão da terra para que agora ele seja santificado e para cumprir esse propósito de Deus, né? Ele quis separar e santificar Abrão para um propósito, e é interessante também porque ele quer tirar Abrão do pai dele, porque o pai dele seguia um Deus pagão. Então, se Deus não tirasse ele Abrão, muito provavelmente Abrão seguiria essa linhagem de adoração a um Deus pagão. E quando eu falo dessa questão da terra, foi interessante até lembrar também lá de João 1,46, quando perguntam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, o próprio Cristo ressignifica toda essa questão, né? E aí, então, continuando no 12:1, ainda com essa questão da gente estar trabalhando esse texto, né? Deus fala, saia da sua terra, e fala, saia da sua parentela. E aqui, Deus quer dizer para Abrão, saia dessa cosmovisão, saia dessa sua cultura, saia dessa sua narrativa, saia desses valores, vamos trocar essa metanoia de Abrão, essa sua percepção de mundo. E quando ainda Deus fala, saia de sua terra, saia da sua parentela e saia da casa de seu pai, Deus chama ele para sair desse senhorio do pai, porque agora Deus seria a autoridade máxima sobre a vida dele. Deus falaria para ele aonde ele devia ir, o que ele devia fazer. Deus daria então essa nova identidade a Abrão a partir então dessa nova autoridade. Deus troca essa autoridade, mas Abrão não fica sem autoridade, até porque Deus agora seria a autoridade máxima sobre a vida de Abrão. E eu estou passando aqui rápido esse texto, porque não é o foco, né, a gente trabalhar o chamado de Abrão, mas é bom a gente ir passando esses textos ponto a ponto, até para a gente ir sempre amadurecendo, né, a nossa leitura da Bíblia, né? Mas então, voltando para o texto, a terra que Deus daria para o povo de Israel, ela representava então uma nova identidade, porque Deus estaria chamando eles para a santificação. Essa terra que Deus estava dando para o povo traria uma nova visão de mundo também, então aqui Deus fala da metanoia. E quando Deus chama novamente para essa nova terra, Ele dá essa nova autoridade também, de uma autoridade humana para uma autoridade divina. E quando então a gente volta em Ezequiel e vê que o povo quebrou essa aliança por causa da idolatria, a gente vê que o povo então quebrou esses 3 pontos. Porque o povo adorou outros deuses, o povo adotou a cultura desses povos pagãos, e o povo também se rendeu aos reis tiranos. E voltando lá em Ezequiel, então, novamente, deixa eu abrir aqui. Voltando em Ezequiel, no versículo 24, ele finaliza, né? E os tirarei de volta para a sua terra. Ou seja, a promessa abraâmica agora seria vista em quem? No próprio Jesus Cristo, por meio da nova aliança, que ele diz assim. Então, pegando todo o texto, né? Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditos todas as famílias da terra. Eu sempre lembro do Tiago, porque o Tiago ele sempre fala do eis-me aqui, Senhor, em que na verdade é do próprio Cristo falando, né? E aqui é Deus falando para Cristo, por meio da vida de Abrão, né? Sobre essa perspectiva da nova aliança, né? E então o segundo ponto que eu quero estar trabalhando é o versículo 25, lá do capítulo 36, voltando, né? Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos.
O verbo aqui utilizado de aspersão é o mesmo utilizado lá em Êxodo 24, 4 a 8. E eu vou ler rapidamente, não precisa de abrir. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Lá em Levítico 1:5 também fala dessa questão do aspergir sangue. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Levítico também 17:6 diz: o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Então, a aspersão, ela fazia parte desse rito do sacrifício, né? Ele era um dos passos ali do sacrifício. E é interessante que Deus, então, ele fala aqui para Ezequiel que a aspersão vai ser por água pura, porque através dessa água vocês ficarão purificados. Então, quando a gente fala de rito, e agora o rito sobre a água pura, a nossa mente nos remete ao, então, batismo. E o rito do batismo, né? E por meio desse batismo, então, serão purificados das impurezas e dos ídolos. E para falar de idolatria, eu quero, então, voltar lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20. Êxodo 20. E da mesma forma que a gente trabalhou aqui rapidamente essa passagem e em Abraão, eu quero estar passando também os 10 mandamentos. Em Êxodo 21 diz assim: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É interessante que quando Deus fala, eu tirei da terra do Egito, da casa de servidão, a gente vê que Deus é um Deus que ele intervém na história. A gente fala que é um Deus que pisa no chão da história, né? E no chão da história e da terra, né? E no hebraico, a mesma palavra que é utilizada, te tirou, é o mesmo quando é o pai que pega na mão da criança e vai o conduzindo, né? Então, Deus está dando uma nova identidade ao povo de Israel quando ele os tira do Egito e os tira dessa casa de servidão. A terra tem o povo e não o povo possui a terra, né? Como eu falei lá atrás. E agora entrando então propriamente na questão da idolatria, no versículo 3 diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. E é interessante porque eu falei aqui, né, que Deus é um Deus que intervém na história, Deus é um Deus que pisa no chão, e Deus ele dá todas as condições ao homem para que o homem ame a Deus. E para que Deus seja único, né? A gente vai passando desde a criação ali. E em Deuteronômio 6, 4 a 5 diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então Deus se faz alguém próximo. A gente tem muito essa questão do amor platônico, né, que a gente acaba herdando da cultura grega, e daquele amor distante, aquele amor impossível de alcançar. Mas com Deus não foi assim. Desde o início, Deus já se fez um Deus que intervém
na história, Deus já se fez um Deus que nos faz com que a gente se identifique com Ele, né? Então, a gente acaba lidando com essa questão de não ter outros deuses, porque Deus se faz um Deus presente para nós. Versículo 4. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E a razão para que a gente não faça outros deuses é exatamente essa questão da gente entender que Deus está junto. Essa questão da imagem, essa questão de construir um Deus é exatamente essa sensação de intermediação. A gente adora uma imagem na expectativa de estar tentando chegar ao Deus. Então vai criando essa ponte. E a gente pressupõe um Deus que está longe e pior ainda, a gente pressupõe um Deus que pode ser domesticado. Porque a gente vai fazendo barganhas, a gente vai negociando. Mas o próprio Cristo, na nova aliança, ele se fez um mediador para que a gente possa, então, estar adorando ao Deus por meio de Cristo Jesus. A gente pode estar adorando a Deus entendendo essa relação de Criador e criatura. Versículo 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. E quando a gente fala em adoração, e aqui ele usa o verbo prostrar, e é interessante porque prostrar, a gente se refere muito, a gente está vulnerável, a gente está prostrado, a gente se rende. E, bom, as crianças estão distraídas. Queria uma pergunta aos casais, então. Quando é que a gente está mais vulnerável? É quando a gente está no ato do amor, não é verdade? E é muito interessante porque é essa mesma visão que a gente tem que ter aqui nesse texto, nessa questão de prostrar. Porque quando a gente fala aqui de não adorar outras coisas, nem prostrar, nem prestar culto a elas, é como para a gente não dar a nossa vulnerabilidade espiritual a outros deuses. É como se a gente, como que eu posso dizer? Não entregar a nossa intimidade espiritual em troca de algum favor a um ídolo, a um Deus. A gente não trocar essa nossa intimidade, essa nossa vulnerabilidade a um Deus em troco daquilo que pode nos suprir, daquilo que é as nossas carências, né? Então, é como se a gente chamasse como se Deus estivesse colocando aqui o pecado do adultério espiritual, digamos assim, né? Então, assim, hoje a igreja trata tanto dessa questão de adultério, é interessante porque a gente estava nessa época de eleições. E só fazendo parênteses, né, que parece que o maior pecado da igreja é o adultério, mas nessa época de eleições a gente viu tanta questão de fake news e a gente estava conversando sobre isso, né, dessa questão de aquele que é líder da igreja, ele não pode estar trabalhando, espalhando fake news, ao ponto de que, atualizando, digamos assim, né, ele deveria entregar o cargo dele, porque ele se mostra que ele não é um homem íntegro, um homem de verdade. Mas a gente viu que a igreja não está nem aí para essa questão de postura. Infelizmente, a igreja muitas vezes é a que mais adota essa postura de fake news. Fechando parênteses, mas então o que a gente está trabalhando aqui é essa questão de adultério espiritual. Talvez acredito que um dos pecados mais difíceis de identificar pode ser o pecado da idolatria, porque é só entrando na casa mais a fundo, é só tendo um relacionamento mais a fundo que a gente consegue e percebendo aonde estou sendo idólatra, porque muitas vezes o idólatra ele não reconhece a idolatria, ele precisa de ser chamado, né, a atenção pelos irmãos
para que ele possa estar se arrependendo e reconhecendo, então, essa idolatria. E aqui Deus, então, está nos trazendo para esse cenário de uma idolatria espiritual, para que a gente não entregue a nossa intimidade espiritual a outros deuses, né? E é por isso, então, que a gente é lavado, que a gente é purificado quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, porque a gente confessa publicamente que o nosso coração, que a nossa intimidade espiritual pertence ao único Deus, o Deus Senhor e Salvador de nossas vidas. Terceiro ponto, versículo 26, lá no 36. Voltando então em Ezequiel, né? Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O Tiago até também comentou, né, a questão da pedra na semana passada. E é aquilo mesmo, a pedra ela traz uma sensação de paralisia, né? A pedra ela não responde a estímulos. A pedra é algo, então, é algo estéril, é algo não responsível, né? E é até interessante que na tradição rabínica a pedra ela traz essa representação de uma coisa má. E quando Deus fala dá um novo coração, então dá um coração que responde a estímulos da graça de Deus. Então, para isso, vamos abrir lá em Efésios 2, de 1 a 3, que diz assim, vou esperar vocês abrirem. Efésios 2, versículo 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, a identidade daquele que não recebeu um novo coração e um novo espírito é aquele que então anda segundo o curso deste mundo, ou seja, aquele que segue o padrão mundano. Segundo ponto, é aquele que possui o espírito da desobediência. E terceiro, é escravo então da própria carne. E se recebemos então um coração novo e um espírito novo, significa então que somos nova criatura. Ainda em Efésios 4, 22 e 24, diz assim, não precisa de abrir, Efésios 4, 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Gálatas 2, 19 a 20 diz assim, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, só alguns textos aí, Efésios, se você quiser anotar, Efésios 4, 22 a 24, Gálatas 2, 19 e 20 e Colossenses 3, 9 e 10. Alguns textos, então, de referência que trata novo coração, novo espírito, então, consequentemente, nova criatura. Quarto ponto, versículo 27, lá em Ezequiel, então, voltando. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. A gente falou de água agora há pouco e a gente está falando então de espírito.
Alguém lembra onde foi que Jesus falou desses 2 pontos? E com quem? Nicodemos. Vocês, enquanto eu vou tomando água, vocês também sempre confundem Nicodemos e Nicomedes, os viadutos? Sim. Nossa, eu me pergunto para o ancião ontem. Ó, tá vendo? Os espíritos, gente. A pergunta do viaduto? Eu nem ouvi o que ela falou. João 3, 1 a 5, então, a conversa com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Parece até que Jesus está falando de Ezequiel, né? Como se não tivesse, né? Mas o princípio, então, ele permanece o mesmo, né? A gente leu o Êxodo 20, né? Quando Deus dá os mandamentos para o povo, mas em Êxodo 19, antes de Deus dar os mandamentos, então, Deus chama o povo para se santificar, para poder estar recebendo a lei de Deus, né? Eu vou aqui ler rapidinho, se você quiser anotar, Êxodo 19, versículo 5. Diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. E aí, pulando para o versículo 10, vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Então, o princípio na nova aliança, em Cristo Jesus, ele permanece o mesmo. Da mesma forma que Deus agiu em Êxodo 19 e 20, chamando o povo para se santificar, para depois dar os mandamentos, na nova aliança também Jesus faz o mesmo. Se vocês me amam, lá em João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E é interessante porque o justo, no Antigo Testamento, quando a gente vai trabalhar esse conceito de justiça no Antigo Testamento, o justo, então, era aquele que guardava os mandamentos de Deus. Deus dava, então, o Espírito dele para que o povo pudesse estar guardando os mandamentos, né? E recebendo um novo Espírito, Deus resgata aquilo que a gente chama, então, da doutrina da Imago Dei, que é lá de Gênesis 1, 26, referente, então, à criação ser imagem e semelhança de Deus. Ao passo que, então, a relação com Deus... A relação do homem com Deus não é algo que lhe foi acrescentado. Isso já faz parte do âmago dele, do cerne, do centro da criação do homem, já o seu relacionamento com ele, né? É a afirmação de Paulo, né? Nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Quinto e último ponto, como um bom reformado, pregando em 5 pontos. Versículo 28, lá em Ezequiel: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Em Êxodo 6, Deus usa a mesma afirmação quando fala isso para Moisés. Quando Deus então fala para Moisés que vai estar tirando o povo do Egito. E na nova aliança,
reconhecer isso, que nós seremos o seu povo e Deus será o nosso Deus, é reconhecer que Cristo Jesus nos dá essa autoridade espiritual, é reconhecer que Cristo Jesus nos chama a viver essa dimensão missiológica, né? É reconhecer que o nosso chamado é anunciar e pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis então o reconhecimento da nossa identidade, é saber que somos povo de Deus e que por meio de Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor, Deus e Salvador. Então, meus irmãos, a nossa identidade está nisso, reconhecer que Deus, Ele interveio na história para resgatar e santificar o seu povo lá no passado. E da mesma forma, Ele intervém na história por meio de seu Filho, para nos resgatar e nos santificar por meio dessa nova aliança. Amém? Vamos orar. Deus, te damos graças. Te damos graças porque o Senhor é um Deus que interveio, Pai. O Senhor é um Deus que nos deu esse mediador, Pai. O Senhor é o Deus que deu seu Filho único, Pai, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Senhor, Pai. Obrigado porque por meio de Cristo, o Senhor nos chamou para a santificação, Deus. O Senhor nos separou, o Senhor nos resgatou, Deus, da escravidão da nossa própria carne, Pai, para que hoje fôssemos escravos da Tua vontade, Pai. Obrigado porque da mesma forma que o Senhor interveio na história no passado, o Senhor é o Deus que intervém nas nossas vidas até o dia de hoje, Pai. E vai intervir também para buscar a Tua igreja, Pai. E te pedimos, Pai, que dia após dia nós possamos sempre estar nos santificando, Pai. E preparando o nosso espírito sempre para receber o Teu Evangelho, sempre para receber a Tua palavra, Pai. Sempre para reconhecer que o Senhor é o Deus verdadeiro, Pai. Que o Senhor nos livra de idolatria, Deus. Que o Senhor nos livra de adorar outros deuses. Que o Senhor nos livra de entregar a nossa intimidade espiritual para deuses falsos, Pai. Para imagens, para ídolos, para o nosso trabalho, para todos os ídolos que temos criado dia a dia, Pai. E que o Senhor coloque no coração dos irmãos, Pai, para que eles nos ajudem a reconhecer os nossos ídolos e nos chamar ao arrependimento, Pai. Que realmente possamos quebrar toda idolatria, Deus. Para que possamos voltar e adorar somente ao Deus verdadeiro, nosso Deus único e Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estar trazendo a Tua palavra, Pai. Como eu orei no começo, Pai, sou um mero instrumento, Pai. Mas eu oro para que a igreja tenha recebido do Teu Evangelho, da Tua boa semente, Pai. E que possamos ir para as nossas casas, Pai, meditando na palavra do Senhor, Pai. Meditando nessa palavra que o Senhor deu a Ezequiel, Pai. Sabendo que a nova aliança viria, Pai. E hoje nós reconhecemos, vivemos, Pai, essa nova aliança em Cristo Jesus, Pai. Obrigado porque hoje somos lavados, somos purificados, somos santificados pelo Teu nome, Pai. Obrigado porque nós somos o Teu povo. E obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, seja conosco nessa manhã, hoje e sempre. Amém.